Vamos começar, pessoal? Então, bora lá. Eu vou falar como o Kanban se tornou o gestor da transformação organizacional dentro da IBM. Tá? Me apresentando rapidamente, eu sou a Michele, agora eu sou Enterprise Agile Coach, na época eu era Agile Coach. Estou ali dentro da IBM há um bom tempo, 11 anos de experiência de Lean, e estou me especializando em Kanban. Então, é por isso que eu estou apresentando. Mas o mais importante é o nosso caso. Antes de falar do que nós fizemos lá dentro, é super importante eu falar como é o cenário, para vocês entenderem do que a gente está falando. A IBM é uma empresa centenária, então ela tem 108 anos. Ela provê vários tipos de serviço globalmente, então não é somente aqui no Brasil, óbvio, mas eu vou falar da minha área, né, que é aqui no Brasil. A minha área era de mainframe. Quem sabe o que é mainframe aqui? Tem bastante gente. Mainframes são grandes computadores com alta capacidade de processamento. E tudo aconteceu nessa área. É um time técnico, que tem algumas pessoas presencialmente, trabalham on-site, outras remotas. Nós atendemos mais de 80 clientes, todos são internacionais, e uma área de em torno de 300 pessoas. Tá? Então, esse é o cenário. E qual que era o retrato? Porque tudo que a gente faz, né, em qualquer lugar dentro da empresa de vocês, as coisas não começam do nada. Tem todo um histórico, e a gente precisa levar em conta isso. Lá a gente começou, na minha área, tá? Começou a se falar em Agile só em 2017, pouco tempo. Então, quando começou a se falar, o que a gente fez? Eu acho que a maioria das empresas fazem. Vamos fazer todo mundo workshop, vamos todo mundo entender o que é Agile, vamos fazer estética, vocês vão aprender como fazer Kanban, e tchau. Qual que foi o resultado? Nenhum. Porque, quando a gente começou a ver dentro das áreas, nada estava sendo feito. Né? Legal. Então, o desafio começa em 2018, do ano passado. Veio um VP aqui para o Brasil, né? VP, gente importante, e ele participou de um workshop onde a gente recebeu um guidance. Olha, até o final do ano, eu quero que vocês entreguem isso usando as práticas ágeis. E a grande questão, onde que eu entro nessa história, era como eu faço isso. Porque eu já vi coisas que não funcionaram, que é algo que acho que é bom, porque eu vi que não funciona, mas como eu viabilizo? Foi aí que deu a ideia, na época eu estava estudando muito sobre Kanban, né, mas de kanbanizar a transformação. Mas não é só usar o Kanban, vou explicar o que a gente fez de fato. Mas, primeiro, vamos falar dos desafios. Né? Então, eu cheguei, fiquei olhando lá toda a área. O primeiro desafio, eu falo que é times remotos e presenciais. Mas, a gente, se for pensar, todas as empresas trabalham desse jeito hoje em dia. Então, eu chamei isso de modo easy, fácil. O segundo, muitos clientes. Nós temos mais de 80 clientes. Tá, mas a maioria das empresas trabalham com muitos clientes, beleza. Então, é modo médio. Mas esse que me convinha. Só tinha eu como Agile Coach para 300 pessoas. Então, eu olhava assim para a área, essa é a representação da área. Eu falei, cara, isso vai bombar, isso vai explodir, porque eu não consigo, não dou conta sozinha. Quem aqui já liderou alguma transformação? Não é legal quando você é designada? Você não fica feliz para caramba? No primeiro momento, não é? Mas depois, quando você olha a situação, você para e pensa, cara, onde eu amarrei meu burrinho? Porque eu comecei, falei assim, como que eu vou viabilizar? Eu sou sozinha, sou uma só, não sei tudo, estou aprendendo, e aí? Aí que entra a figura do Agile Champion. Então, antes de começar toda a nossa história, eu quero falar deles, porque sem eles nada teria acontecido. Dentro da IBM, a gente tem um programa de badges, e um dos badges é o Agile Champion. Então, existiam várias pessoas que já tinham tirado esse badge, ou seja, ela tinha minimamente algum conhecimento de Agile. Então, para cada time foi designado o meu braço direito, o Agile Champion que estaria lá dentro.
Então, tendo essa designação, é importante dizer que é designação, a pessoa não ficou full-time alocado só para isso, ela tinha outras coisas para fazer, porque toda empresa quer se transformar ágil, mas não quer abrir a mão de dinheiro, né, para investir nisso, né? Então, a pessoa fazia uma coisa e tinha outra, como um chapeuzinho de Agile Champion. Beleza. Então, o meu problema foi resolvido. O próximo. Vamos falar de Static. Quem conhece Static? Tem algumas pessoas que conhecem. Static é uma abordagem sistêmica de implementação do Kanban. Então, antes de a gente começar a fazer qualquer coisa, vamos lá criar o quadro Kanban, pum. Tem esses passos que o David Anderson, o cara que sintetizou o método Kanban, nos diz para fazer. E ele fala que existe essa ordem. Eu não vou falar todas, porque daqui a pouco eu vou explicar elas uma por uma. Tem esses 8 passos. Eu fiquei pensando, eu não estava pensando sozinha, porque tinha outros coaches de outras áreas. Tá? Isso é importante, a gente não faz nada sozinho. Tá? Pensando como a gente poderia viabilizar, porque assim, vai fazer uma transformação ágil. Qual que é a receita de bolo? Não existe isso, gente. Não existe. Então, o que foi a grande sacada nossa? A gente pegou os passos do Static e fez ele para a nossa transformação. Na verdade, a gente reformulou, porque ele tem umas ordens invertidas, o que fazia mais sentido para o nosso cenário. E, além disso, porque se vocês forem lerem sobre Static, o David Anderson diz o seguinte, que essa é uma abordagem sistêmica para implementar o Kanban, mas que a ordem não é necessariamente essa a ser seguida, nós podemos reordenar e, mais ainda, acrescentar passos que fazem sentido para o nosso cenário. E foi isso que a gente fez. Então, como a gente fez isso? Primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, Kanban Game. Kanban Game é uma gamificação que nós fazemos lá dentro, e nós fizemos com os gerentes e o segunda linha. Por quê? Isso é importantíssimo, foi estratégico. Nós tínhamos o apoio do VP. Então, o cara lá do Olímpio estava apoiando. Legal. A base a gente ia envolver depois. Mas e o Middle Management? Cadê os caras que estão ali liderando no dia a dia, os gerentes, os segundas linhas? E, assim, não é que eles, participando do Kanban Game, eles saíram convertidos, foram evangelizados e viraram Kanban Lorva. Não é isso, claro que não. Mas colocar numa sala, durante um dia, 8 horas, gerentes e segundas linhas, foi algo extremamente difícil, mas eles saíram na sala com a percepção de que, ok, vou dar alguma chance para esse tal de Kanban. Era isso que a gente queria. Não era converter ninguém, mas de ter o apoio deles. E isso foi extremamente importante em tudo que nós fizemos lá. Legal. Então, o próximo passo, depois de envolvermos o Middle Management, foi identificar serviço. Michele, mas o povo não sabe lá o que eles fazem? Claro que eles sabem. Mas quando a gente tem que identificar, é fazer uma lista mesmo, né, de tudo que cada time faz. E existiam times que saíram com 150 serviços. E uma das intenções nossas era destrinchar esse serviço, fazer o fluxo do trabalho. Como que eu vou fazer isso para 150 em um tempo? Ia demorar 3 anos. Então, nesse momento, a gente só clusterizou. Então, diminuir, colocar coisas parecidas, próximas. E, no final das contas, para a nossa área, ficou com 197 serviços. E aí a gente começa a falar da implementação dos passos de estética na transformação ágil. A primeira parte nós chamamos de Evolution. Então, a primeira coisa é, Gênesis. Né? Era esse nome que a própria IBM usava, tá? Não foi invenção minha, não. Eu acho que também a grande sacada é a gente não reinventou a roda, a gente uniu o Static com os guides que nós tínhamos dentro da IBM, e a Gênesis era para criar os squads. Mas eu ficava me perguntando como que nós íamos criar os squads se nós não tínhamos visibilidade das interdependências entre os serviços. Não faz sentido. Então, nesse momento, nós não fizemos literalmente nada na questão de reformular novos times.
tudo ficou igual. E outro passo era a consolidação de serviços, de listas de serviços. Isso nós fizemos. Aí o próximo passo era o fluxo de trabalho. Então, aí o champion entrava em cena. Ele ia lá, junto com os times, escolhia um serviço. Vamos dar um exemplo. Change, mudança de sistema. Então, ele pegava esse serviço e fazia o mapa de processo, o hands-off, o tempo de espera, o tempo ativo, os pontos de dores. Isso é extremamente importante. E percebam o que eu falei. Ele fazia junto com o time. Era uma questão essencial que essa transformação acontecesse e chegasse do outro lado, dentro de uma empresa centenária, e em equipes de silos, tá? Silos. A gente não está falando de... Aí a gente chama de squad só por nome, porque se você olhar, era silos, completo, total. Tá? Não é um time que serve serviço de ponta a ponta. Então, era extremamente necessário a gente envolver todos. Fazendo o fluxo de trabalho, tinha demanda e capacidade. Outro passo do Static. Eles estão separados, a gente uniu. Então, era a hora de ver, tá, em relacionado a change, qual que é o tipo de change que chega aqui para a gente? Quais são os clientes? Quais são os volumes? A gente consegue atender a demanda? Nós temos capacidade? Qual que é o lead time? Muitos desses levantamentos que eu estou dando risada foram feitos pelo feeling, porque a gente não tinha nada, além dos e-mails, os pedidos que chegavam diretamente para conseguir medir. Então, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. A gente não tinha nada. E, por último, esse passo não existe no Estética. A gente fez propostas de solução. Por quê? Tanto no fluxo de trabalho, como na demanda e capacidade, a gente estava vendo os pontos de dores. A gente estava vendo o que não estava legal, o que a gente precisava melhorar. E muito mais do que ver, é necessário melhorar. E aí, tinha até um guidance, isso a gente usou, o que a IBM, um guidance que ela nos passou, que tinha um ciclo, né? Começava com automação, que é automatizar tudo. Melhoria de processo, upskilling e redesign de time. E aí, como que era isso no dia a dia? Então, essa parte do Evolution. Não chegava, a gente separou cada análise de serviço por interações. Cada interações duravam 15 dias. Então, o champion chegava lá, dentro do time, escolhia, junto com o pessoal, qual serviço que eles iriam analisar. Beleza. Aí, eles faziam reuniões de fluxo de trabalho, demanda e capacidade e a proposta de solução. Tudo isso era traqueado por mim através da Kanban e do Replenishment Meeting. Então, eu acompanhava o pessoal, quais as dificuldades, explicava como fazer. E o gerente? Cadê o gerente? Quase no final da interação, era apresentado para os gerentes as propostas de soluções. Por quê? Gente, o gerente precisa estar envolvido, ele precisa saber quais são as dificuldades e quais são os pontos de melhorias que precisam acontecer dentro dos squads. E cadê a segunda linha? Então, a gente fazia, uma vez por mês, a Deliver Planning Review, Meeting. Né? Meeting. A nossa entrega em relação do Evolution. Quais são as propostas de soluções? E esse momento era muito, mas muito rico, porque alguns problemas que aconteciam em um time X eram em outros times. E depois de revisado tudo isso, a gente caía na caixa de Kaizen. Tudo isso foi monitorado, né, acompanhado através do Kanban de Evolution. Esse é o Kanban, uma fotinho deles. Então, todos esses passos que eu falei estavam lá no Kanban. Vocês perceberam uma coisa? Eu só falei de melhoria. E aí, mas como a gente vai fazer? Porque fazer melhorias, propostas de melhorias, e não colocar na prática, não é nada. Então, a gente foi fazer a parte de Kaizen. Então, de novo, a gente usou um recurso que acontece muito dentro do IBM, é Design Thinking. Lá, a gente faz Design Thinking para quase tudo. Então, a gente chamou alguns técnicos, os champions, colocou todo mundo na sala,
Aqui eles estavam identificando quais soluções eles achavam que a gente tinha que priorizar no momento, porque a gente criou um problema, mas muito, muito bom. Nessa época, já tinha mais de 100 propostas de soluções. E colocar isso na prática, viabilizar, é muito difícil. Então, nessa sessão, não somente a gente priorizou as soluções que queríamos trabalhar, mas também montamos o nosso Management System da melhoria contínua. Como que essas coisas iam acontecer? Então, primeiro de tudo, priorizar. Foi o que nós fizemos lá. Validar. Tá. Porque, às vezes, algumas ideias, a gente olha e fala assim, uau, essa ideia vai ser massa. Mas, quando a gente vai tentar colocar na prática, ela não é viável. Ou demanda dinheiro que a gente tem, ou demanda muitas pessoas. Então, é a hora de revisar a ideia. Se passasse, então, era o ponto de comprometimento nosso. Então, vamos planejar. Tá, para esses 80 clientes, qual cliente a gente vai começar? Era muito cliente. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então, era hora de escolher o cliente, fazer planejamento mesmo, como isso ia acontecer. Depois, passávamos para a fase de implementação, de fato, de fazer essa melhoria. Avaliação. Deixa eu ver aqui quais são os resultados. E depois, a gente passava para o ponto de entrega. Isso é importante, que chegava na parte de qualidade. Nessa parte, a gente começou a fazer showcase. Showcase era uma apresentação simples, mas que a gente apresentava para os clientes, mostrando, olha o que eu fiz aqui, olha como que aumentou alguma coisa no seu sistema, olha como melhorou algo. Então, o cliente começou a saber cada vez mais o que nós estávamos fazendo ali dentro da IBM, porque é muito grande, e a gente sabe que problema de comunicação é uma das coisas que mais acontece dentro das empresas. E, por último, restartava, né, o ciclo. A gente fazia a pergunta, será que isso pode ser aplicado para outra coisa? Para outra conta? Sim? Não? Em geral, a resposta era sim, e se reiniciava o ciclo. Também tínhamos um quadro de Kanban de Kaizen, com todos esses passos que a gente fez no Design Thinking, que a gente colocou lá. E vocês perceberam uma coisa? Cadê o Kanban do time? Já tinha passado quase 6 meses e a gente não tinha falado nada de Kanban. As coisas continuavam um caos normal lá no dia a dia da galera. Mas isso foi proposital. Olhei para a plaquinha e engasguei. A gente queria focar na resolução do problema, tornar os problemas visuais, descobrir os pontos de dores e implementá-los na prática. O que vocês acham que a gente ganhou com isso? Buy-in das pessoas. Porque imaginam, lá a gente tem os nossos dinossauros com muito carinho, que trabalham há mais de 30, 40 anos dentro de uma empresa. É sério, os nossos dinos. Então, os nossos dinos são extremamente resistentes. Você acha que ele vai ver uma menininha lá na frente falando para o cara abrir cartão no Kanban? E não é só ele, assim, os mais jovens, eu acho que todo mundo sabe disso, que convive, porque nada é fácil dentro do nosso dia a dia. Os mais jovens, em geral, têm a cabeça mais aberta, mas os nossos dinos, não. Então, isso foi proposital para mostrar para todos, não só para os dinos, que esse lance aí que a gente estava propondo estava envolvendo eles e que estava melhorando o dia a dia deles. Esse era o ponto principal. E foi aí que a gente começou a falar de System Thinking, que é a segunda parte, mais focada agora no Kanban dos times. Então, agora, eu estou continuando os passos do Static, do David Anderson, Fit for Purpose. É para ver qual que é a missão, propósito, se a gente está alinhado na visão dos clientes, dos times, dos líderes. Nessa parte, eu lembro que quebrei a cabeça, fiquei lendo um monte de coisa, falei, meu Deus, como é que eu faço esse lance aí? Eu vi o material que o o Alexei propunha, falei, meu Deus, o que eu faço? Não fiz nada. Por quê? Por que eu ia criar uma nova ferramenta de medição se já tem medidores dentro da IBM? Eu não vou reventar a roda. Então, tinha medidores, não podem ser perfeitos, a gente tem o NPS, tem outras de avaliação dentro do time, e a gente podia usar isso. E foi isso que a gente fez. Então, pulando para o próximo, classes de serviço.
Lá no início eu falei que a gente destrinchou o serviço de change, mudança. Aí o champion voltava para o time e falava, viu, a gente vai começar a colocar isso aqui no Kanban. Quais são as classes de serviço relacionadas para esse serviço? Os times foram envolvidos o tempo todo. Desenho do sistema. Aí a gente começou a falar do Kanban propriamente dito, da ferramenta. Lá tinha que ser ferramenta, não dava para ser post-it, que a maioria dos times são remotos. De desenhar o quadro, de ver como seriam os MVPs, as cadências, viu? A Kanban stand-up vai ser quantas vezes por dia? Por semana, por dia não, por semana. Então, tudo isso foi consultado com os times. E, por último, rollout. Viu? Todo mundo entendeu o que a gente tem que fazer? Cliente, a gente vai começar a usar Kanban, viu? Você fica reclamando que a gente não está atendendo os seus pedidos, mas olha tudo o que você pediu. Então, esse foi toda a parte de Evolution e System Thinking que nós fizemos, e era gerenciado pelo Kanban Portfólio. Então, aqui, facilmente, todo mundo podia ver em qual parte de porcentagem estava cada time diante da transformação. Nosso Management System sintetizado, então, a primeira parte de Evolution, ela foca muito na parte de resolução de problemas. A segunda parte de System Thinking é a parte de criação dos boards de Kanban e o time usando eles. Mas como funcionavam as integrações dos Kanbans nas práticas? Era assim, a gente tinha o Master Blaster, que eu chamo o Kanban paizão, o Kanban Portfólio. Ele era alimentado pelo Kanban de Evolution e System Thinking, que alimentava o Kanban de Kaizen. E o Kanban de Kaizen começou a alimentar o Kanban dos times. Por quê? Tem uma proposta de solução lá. Mas quem vai fazer serão os times. Então, eles alimentavam os Kanbans deles. E algo que eu achei fenomenal e aconteceu, a liderança começou a usar Kanban, gente. Porque a gente sempre fala de Kanban, né, para os técnicos, suporte. E a liderança? Cadê eles? Começaram a usar. Mas e aí, de resultados efetivos até julho desse ano? A parte de quantidade, números. No final das contas, foram criados 47 squads, entre aspas ainda, porque é silos, ou chapters. A gente tinha muito chapters. Foi feito algum redesenho? Foi, mas não foi feita uma revolução. De 197 serviços, 50% foram analisados. Foram criados 42 quadros Kanban. Esse número está diferente, mas vocês conseguem ver o que está errado aí? 47 squads para 42 Kanbans. Por quê? Os dinossauros não quiseram. Nossa, eles levantaram umas bandeiras, eu não quero, eu não vou fazer isso. Não. Mas, no final da conta, até em maio, 47 Kanbans tinham sido criados. Eles começaram a usar e começaram a dizer assim, é lindo eles disserem isso, nossa, não imagino minha vida agora sem Kanban. Em relação à resolução de problemas, 278 a gente chegou, 10% foi feito. Eu acho que a maior número expressivo é o aumento de NPS da nossa área, né? A nota que o cliente dá para a gente. Aumentou. A cada semestre, a cada quartil estava sendo aumentado. E na parte de qualidade, o que para mim é mais importante. Os serviços começaram a ser otimizados, o Agile, Design Thinking e DevOps de introdução. Não dá para fazer DevOps no time de silos, eu sei disso. Mas só de dizer, ei, você conhece DevOps? Porque eles não sabem isso, gente. Porque aqui, né, a maioria de todo mundo já sabe, né? Mas imagina os dinos ouvirem de DevOps. Eles não aprendem, eles não sabem o que é, sei lá, várias linguagens, eles não sabem o que é isso. Eles sabem COBOL. Houve uma evolução da maturidade organizacional, que as práticas ágeis começaram a levantar competências e a gente acabou tornando-se referência global dentro da IBM. A gente aumentou a eficácia, que é fazer as coisas certas, tá? Muito mais do que fazer as coisas rápidas.
Esse daqui é o nosso resumo da primeira temporada, que eu costumo dizer. Começa com a Agile Workshop, passa pelo Evolution, Kaizen, showcases para o cliente, criação dos Kanbans, System Thinking, referência global, aí pá, encerramento da primeira temporada. Vocês querem ter spoiler da segunda? É emocionante, gente. Em agosto, agora, acabou de acontecer um Kaikaku. Quem sabe o que é isso? Uma mudança radical, top-down. Tudo mudou. Toda a reestruturação dos times, tudo, globalmente, mudou. E aí? Esses times que estavam fazendo tudo isso, como que vai ser? Esse é o tema para a próxima palestra. Indicação aqui de livros. O Kanban, do David Anderson, o Kanban Maturity Model, me ajudou muito a ver os níveis de maturidade. E o último, que o pessoal em geral não conhece, Great Boss, Dead Boss, que fala a relação entre indivíduo e tribo. Isso é excelente para a gente... Você fica, é por isso que as coisas acontecem. Bom, era isso minha palestra. Muito obrigado, pessoal. Uma pergunta, gente. Levanta a mão de novo, desculpa. Michele, tudo bem? Meu nome é Aline. Eu queria saber o que te motivou a utilizar Kanban e não o Scrum. Meu nome O Kanban, a gente pode começar do jeito que as coisas estão, né, um dos princípios de Kanban. Mas falando de Scrum, a gente tem time box fechado, né? E eu estou falando de um grupo de times de manutenção. Não dá para fazer isso, porque as coisas acontecem on demand. Chega ticket, chega incidente, e não dá para planejar. Mas o principal motivo foi por isso, tá? Desculpa, pessoal, mas eu vou estar aqui no evento, tá? Obrigado, viu?